E aí, pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje nós estamos de volta para falar sobre David Copperfield. Então, né, gente? Mais uma semana da leitura conjunta e essa semana aconteceu muita coisa. Semana passada a nossa conversa parou no capítulo em que ele fala sobre o casamento de Emily, como estava sendo reencontrar todo mundo lá na cidade da babá dele. Foi uma semana bem tranquila pra gente, né? A gente viu ele crescendo, evoluindo, enfim, tendo uma vida bem feliz e tentando encontrar um rumo, né, ali pra ele, uma profissão, porque ele não faz ideia do que ele vai fazer. E agora o começo dessa semana é já ele se preparando pra voltar pra casa, ainda tentando decidir o que é que ele vai fazer, porque ele tem até uma hora em que ele confessa, né, que esse tempo todo ele não parou pra pensar o que é que afinal de contas ele ia fazer, no caso profissionalmente, né, o que é que ele iria estudar ou trabalhar, enfim. E aí a gente vê, tem uma parte aqui em que ele tá conversando com um amigo dele, né, Steerforth, e aí Steerforth conta que recebeu uma carta da mãe dele. Enfim, ele parecia um pouco atordoado. Copperfield não chega a perguntar pra ele o que acontece, né? Porque, enfim, Copperfield é todo cheio de dedo com esse menino, porque ele faz de tudo pra não perder a amizade com esse menino, né? Enfim, ele não pergunta o que é, mas ele fica se perguntando, será que ele tá assim por causa da carta da mãe? Eu, pelo menos, fiquei curiosa pra saber o que era que tinha nessa carta, porque eu, na verdade, fico muito curiosa pra saber um pouco mais sobre esse personagem e por que ele é do jeito que ele é. Porque pra mim, ele não deixa de ser um antagonista. Pra mim, ele é um vilão disfarçado. E aí, ainda nesse capítulo, tem uma cena em que ele conhece uma amiga conhecida de Steerforth, que é aquela cabeleireira, né? Aquela mulher que vende um monte de coisa. E eu imagino que ela vai ser uma personagem, assim, pela experiência do livro, por essa semana que a gente reencontra alguns personagens, eu imagino que ela vai reaparecer no livro mais de uma vez e talvez ela tenha um papel significativo ali. Na verdade, se tem uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai lendo esse livro, é que nenhum personagem aparece sem motivo, né? Todo mundo reaparece aí em algum momento. E eu achei super suspeito o jeito como o amigo de Copperfield elogia a Emily pra essa mulher, sabe? Ai, nossa, porque ela é uma fada, ela é linda, nunca vi ninguém mais lindo. Sim, tá. Eu achei super suspeito o jeito como ele elogia a menina e eu fico pensando, será que ele vai estragar o casamento dela? Sei lá, eu fico pensando. E aí, falando em Emily, tem até uma parte em que ela ajuda uma menina, né, que tá passando por uma necessidade aí. Fica muito nas entrelinhas o que aconteceu com essa menina, mas provavelmente ela deve ser mal falada na cidade e aí ela quer ir embora, né, pra tentar ganhar a vida fora e tentar ser um pouco feliz. E Emily ajuda ela, dá dinheiro, não sei o que, só que na verdade quem dá dinheiro é o noivo dela. E aí ele dá o dinheiro pra ela e inclusive ela fica super culpada, né, por ter pego o dinheiro dele e dado pra aquela mulher. Você fica tentando entender o porquê que ela tá ajudando aquela mulher. E eu acredito que é porque eu acho que ela entendia e tinha um medo de passar pela mesma coisa. Por isso que eu pensei que talvez essa mulher tivesse, sei lá, engravidado e sido deixada pelo homem ali, a mercê, qualquer... Ou algo do tipo, sabe? Porque nessa época o povo gostava de falar mal de mulher por causa dessas coisas, né? Geralmente envolvia algum relacionamento amoroso ou coisa do tipo. Tá muito baixa a cadeira? Eu tô achando meio baixa. Em relação a escolher a profissão dele, que é pra tudo isso que foi essa viagem, ele recebe uma carta da tia que dá a sugestão dele trabalhar na corte. E a tia pensa nisso quando ela vai resolver as coisas do testamento dela, né, pra deixar as coisas dela pra Copperfield. Como ele... A gente sabe disso porque ele diz, como viria a saber depois, então... Spoiler, valeu Copperfield por esse spoiler, se bem que já era esperado, né, que isso fosse acontecer. Mas aí a tia dele dá essa ideia e aí ele fica, não sei nem bem o que é isso, como é trabalhar nesse lugar, blá blá blá. E aí ele pergunta a Steerforth o que ele acha disso. E aí o amigo dele diz que, não, é uma profissão ruim, é um bando de não sei o que, e blá blá blá. Enfim, o amigo fala mal que só a miséria e aí Copperfield fica meio, não sei se
vou querer e tal. Mas aí ele chega em Londres, reencontra a tia dele, eles comem juntos, né, almoçam ou tomam café, não lembro qual era a refeição do dia. E aí eles começam a conversar e ele pergunta qual seria o preço para ele entrar nessa profissão. E ela fala, é tanto. E aí ele falou, poxa, isso é muito dinheiro, eu não queria gastar tanto, você já foi tão bondosa comigo. Eu acho muito fofinho porque foi uma parte meio mãe-filho, sabe, essa hora, que ela chega e diz que só quer que ele seja feliz e tal, que a maior satisfação dela seria essa, que ele fosse um homem íntegro e que tivesse um futuro garantido. Tem cachorro latindo no fundo, né, é uma maravilha, só quando eu tô gravando que eles começam. Inclusive, ele tem uma conversa com a tia que eu acho interessante, que ela chega e fala do jeito dela que ela não acha que o Sr. Dick teria condições de assumir o negócio, assim, cuidar da casa, cuidar das coisas. E ela fala isso de um jeito bem engraçado, que ela fala, eu não acho que o Sr. Dick tem força suficiente pra impedir que os burros pisem na grama, no gramado, né? Enfim, aqueles burros que, meu Deus do céu, eu ri tanto com esses burros benditos indo pro quintal dela e ela lá, esse é o jeito dela de falar que ele não teria muitas condições, né, de cuidar, talvez até de si mesmo. Eu achei fofinho, assim, porque ela tem as suas peculiaridades, mas ela é uma mulher muito racional, né, ela sabe do que ela tá falando, ela não é de lua, assim. E aí, falando em Sr. Dick, tem a parte em que aquele homem misterioso a gente descobre que não é uma alucinação do Sr. Dick. Porque tem uma hora que, nessa semana que passou, né, da nossa leitura, que o Sr. Dick conta pra Copperfield, né, que um homem misterioso segue a tia dele, não sei o que, e que a tia dele fica com medo desse homem misterioso, não sei o que. Copperfield, ele até fala que ele pensou que fosse uma alucinação dele, alguma coisa, uma viagem, mas depois ele fica, talvez não ser, enfim, fica aquela, né, a gente fica meio indeciso, a gente não sabe se é ou não é. E aí essa semana a gente descobre que sim, esse homem realmente existe, mas a gente não sabe exatamente quem ele é, ou por que a tia dele fica dando dinheiro pra esse cara, porque enfim, a tia dele some durante o tempo e quando ela volta, ela tá sem o dinheiro na carteira, né, que Copperfield percebeu que ela ficou sem dinheiro. Eu tô muito curiosa pra descobrir quem é esse homem, por que que ela paga esse homem, por que que ela tem medo desse homem. Enfim, eu tô muito curiosa. Seguindo em frente, a gente vê ele com o amiguinho dele, que eu adoro, só que não. E aí ele tem uma noitada, né, fica super bêbado, e os amigos da onça, que os amigos desse amigo dele foram também, né, jantar com ele no apartamento dele. Porque, enfim, ele decide, no fim das contas, ir sim trabalhar na corte. E aí a tia dele alugou o apartamento, né, ele pra inaugurar o apartamento chama Steerforth e os amigos dele, né, pra irem pra lá. E um bando de amigo da onça, né, porque Copperfield fica bebaço. E aí, vamos pra ópera, vamos sair pro teatro, né, e o menino não consegue nem andar sozinho e eles, vamos, ótimo, né, pra passar vergonha, o pobre coitado. E aí ele vai e quem ele encontra lá? Agnes. É isso mesmo, a lindíssima Agnes. E aí ela tá com alguém que ele não sabe quem é, e ele super bêbado, fazendo a menina passar vergonha. Claro que como todo bêbado, depois que ele recobra a consciência, depois que chega a ressaca, ele fica se sentindo mal pra caramba do mico que ele passou. A Agnes convida ele pra ir pra casa do cara, né, que ela tá, que eu confesso que eu não lembro mais o nome dele, que ela tá lá porque, enfim, é algum cara que trabalha com o pai dela. E aí ele reencontra a Agnes, e a Agnes, linda, maravilhosa, ela chega e fala pra ele o que eu estava querendo que alguém falasse em algum momento, que é, meu querido, esse seu amigo é amigo da onça. Claro que Copperfield fica indignadíssimo, né? Como assim, amigo da onça? Não fale isso do meu amigo. Enfim, falando sério agora, ela alerta Copperfield que essa pode não ser uma amizade muito proveitosa pra ele. E aí Copperfield fica, não sei. Ele não fica chateado com ela por ela ter dito isso, mas ele fica meio que, nada a ver. Quer dizer, ele começa a ficar meio pensativo, né? Porque ele passa um tempão sem ver o amigo. Então ele começa a ficar meio, será que ele não gosta tanto de mim quanto eu gosto dele? Será que ele não me faz tão bem assim? E aí, nesse reencontro com a Agnes, ele reencontra aquele menino que trabalhava na casa do Sr. Wickfield, né? Que é
Whipple. Se até Copperfield fica em dúvida como se pronuncia o nome dele, né? Que tem uma passagem aqui que ele fala alguma coisa do tipo, né? Imagine eu. Mas enfim, ele reencontra esse menino que da última vez que eu vi ele na história eu fiquei meio... meu Deus do céu, esse menino vai fazer alguma merda em algum momento. E chegou esse momento, né? Chegou o momento, na verdade, em que ele tá encaminhando o seu plano maligno. Que, na verdade, a gente descobre que, desde que Copperfield foi embora da casa de Agnes, como é que se chama? Eu não sei se é criado, não sei bem qual era a função dele ali. Eu acho que era um criado, né? Na época que Copperfield tava lá. Ele tomou conta do Sr. Wickfield, né? Porque o Sr. Wickfield tinha aquele problema com a bebida, enfim. Ficou extremamente dependente desse menino. E ele tomou conta dele psicologicamente. E Agnes pede a Copperfield, tenha paciência, porque é importante pro meu pai, senão ele vai se destruir se esse menino for embora. Enfim, Agnes também, minha filha, você é esperta pra ver o que tá fazendo mal pra Copperfield e não é esperto pra ver o que tá fazendo mal na sua casa. Então é nessa parte que a gente entende que, assim, mesmo que a coisa ruim não aconteça diretamente com Copperfield, vai afetar ele de alguma forma. Porque aí quando ele percebe tudo que tá acontecendo na casa de Agnes, isso já afeta ele de um jeito, porque ela é como se fosse uma irmã pra ele. E a gente descobre que esse menino tá querendo casar com ela, e é claro que ele vai conseguir. E é claro que Copperfield tá se remoendo pra não fazer alguma coisa e tentar ajudar. Esse menino fala isso pra Copperfield em confidência, e Copperfield decide que o melhor é não fazer nada. Porque se ele fizer, o menino vai saber que ele tentou ajudar de alguma forma a Agnes e o pai, e aí pode ser que alguma coisa pior aconteça. Então eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser desenrolada essa história, porque uma coisa que eu tô gostando muito é que cada personagem aparece por um motivo e, além disso, cada história ali, ela não é esquecida. Por mais que você pense que talvez a gente nunca mais volte pra aquele lugar ou pra aquelas pessoas, a história sempre acaba voltando para aquele lugar, como inclusive a gente vai ver bem no finalzinho do último capítulo dessa semana. Mas enfim, já a gente chega lá. Continuando a ordem cronológica da coisa, né, Copperfield, ele tem um chefe, esse chefe chama ele pra ir pra casa dele, né, pra um jantar, e ele conhece a filha do chefe, Dora, que é uma menina linda, maravilhosa, enfim. Ele se apaixona loucamente por ela, e você já vê que é uma coisa, paixão mesmo, não é aquele amor inocente que ele tinha por Emily, por exemplo. É uma coisa muito mais arrebatadora, assim, é uma coisa mais carnal mesmo. E é claro que essa menina, ela vai ter quem como confidente ali, como amiga e confidente? A irmã do antigo padrasto dele, né? Porque claro que essa coisa ruim tinha que voltar pra ele de alguma forma. E daí você já fica pensando, será que ele vai conseguir noivar com essa menina? Porque assim, o pai dela é bem importante, e quem é Copperfield perto do pai dela? E ainda tem a questão dessa queridíssima que a gente adora desde o começo do livro, que faz a cabeça de todo mundo pra achar que Copperfield é uma pessoa ruim. Ela fez isso com todo mundo, o que impede ela de fazer isso com o pai da menina que ele gosta? Mas aí também a gente descobre que a menina não gosta dela e que não confia nela, então você já fica, talvez a menina seja legal. Enfim, né? Aí Copperfield fica naquela de apaixonado, vira e mexe, ele fala dela durante outras partes da história, né? Eu realmente espero que dê certo, que ela seja uma boa pessoa e que, quem sabe, eles se casem e aí ela não precise ficar mais com aquela mulher que, assim, é uma pessoa bem, né? Inclusive ela vai, assim, parece a louca falando com Copperfield, né? Porque ela chega e, olha, vamos deixar o passado pra trás, né? Porque assim, você realmente deixou uma má impressão pra mim e blá 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 blá. Ainda bem que Copperfield já é grandinho agora, então ele chega e fala pra ela, né? Olha, você foi cruel comigo, ponto. Mas aí depois disso a gente tem um reencontro dele, né? Com outro amigo do colégio, mesmo colégio que ele estudou com Steerforth. No caso, o
colégio horrível, né? Porque ele estudou em dois colégios completamente diferentes. Eu acho que a vida de Copperfield é baseada nisso, né? Em extremos, né? Ele tem pessoas muito boas na vida dele ou pessoas muito ruins. Ele tem situações muito bacanas na vida dele ou situações muito ruins. Mas enfim, ele reencontra esse menino, que é aquele menino... É Thomas Trader? Eu sabia que ele ia voltar em algum momento na história. Eu estava sentindo no fundo do meu ser. Porque dava ênfase nesse menino muito quando ele estava no colégio, né? Que é aquele menino que apanhava por tudo e por todo mundo. E ele reaparece morando na mesma casa que o senhor, que era o dono da casa onde Copperfield morou na época em que ele estava na fábrica trabalhando. E aí a gente vê que eles se tornaram muito amigos, meio como Copperfield tava. Porque esse amigo dele tá na mesma situação que ele tava antes, né? Na verdade, o menino, ele não tinha uma tia pra apadrinhar ele, né, ali e ajudar. Então o menino teve que vencer a vida sozinho, porque a gente descobre depois que ele ficou sem dinheiro, largado na rua. E ele fica muito amigo desse senhor, né? E aí, enfim, Copperfield chama todos eles pra jantar, né? O senhor, a senhora, o amigo. Eles vão, conversam, não sei o que, e a senhora já vai com aquele papo de sempre, né? De, ai... porque meu marido é muito talentoso, não sei o que, não consegue emprego, porque em nenhum lugar dá pra investir. E aí eu acho interessante porque o livro, mais uma vez, dá uma abertura pra essas classes, né, que sofriam tanto nessa época. São classes que sofrem muito até hoje, né, que é a classe trabalhadora. Não importa onde ele tentasse, ele não conseguia sucesso. Você tinha que ter muito capital pra investir em alguma coisa, pra ter um bom retorno, coisa que ele não estava tendo, e mais uma vez ele tá endividado de novo, e aí você já fica pensando, nossa, será que ele vai pedir dinheiro? Nossa, a bateria tá caindo, socorro, para! Mas a gente descobre que ele tá endividado de novo, e que um amigo de Copperfield foi arrastado pra dentro disso. Depois que Copperfield chega e fala pro amigo dele, não empreste dinheiro, e o amigo dele diz, eu não tenho dinheiro pra emprestar, eu não tenho nada pra emprestar, e Copperfield diz seu nome, e o amigo, eu já emprestei, mas tá tudo bem, tá tudo resolvido com a promissória que tá com o meu nome. E aí, na hora que Copperfield abre a cartinha que o senhor deixou com ele, e ele vê que não tá tudo bem, e que o amigo dele tá todo endividado. Aí mais uma preocupação pra Copperfield. Copperfield fica pensando o que é que eu vou fazer, não sei. E aí mais uma vez, alguma coisa que acontece com alguém que ele gosta muito o afeta indiretamente. E aí, mais outra coisa pra ficar na cabeça de Copperfield é quando ele recebe a notícia por Steerforth, que estava na cidade da babá, fazendo o que nós também não sabemos. Inclusive, eu estou com medo até de saber. Mas Copperfield descobre que o marido da babá dele tá muito mal, tá quase morrendo, e ele resolve visitá-lo. Bom, foi mais uma semana de... Na verdade, é uma semana em que... Semana passada foi uma semana relativamente tranquila. Relativamente não, foi uma semana bem tranquila, assim, né? E essa semana foi uma semana cheia de altos e baixos, de momentos bem bacanas e de momentos bem tensos ou tristes. Definitivamente não fica monótono, pelo menos pra mim até agora não tem sido monótono de forma alguma. E os personagens vão ganhando camadas, assim, de pouquinho em pouquinho. Alguns personagens acabam sendo o que a gente imaginava, outros a gente... Quando eu falo a gente, sou eu, né? Porque eu não tenho como saber o que vocês estão achando. Outros, eu fico mais curiosa pra saber um pouco mais sobre... E até o próprio Copperfield, ele vai ganhando algumas camadas, né? À medida do caminho. Inclusive, a gente vê isso quando ele tá falando com aquele... Eu acho que o mais novo vilão agora, eu acho que é o vilão principal do livro, que é o que tá atormentando a vida de Agnes. A gente vê ele falando sobre ele, o jeito como ele fala e o jeito como ele fala, ai meu Deus, eu tive vontade de pegar esse menino e fazer não sei o que. Você fica, eita, calma, Copperfield, eu pensei que você fosse inocente. Inclusive, eu tô começando a ter raiva de Copperfield, porque eu fico, meu amigo, pra algumas situações você tem que chegar, olha aí, ter um pulso firme ou
se desvencilhar de certas coisas que estão te fazendo mal. Todo mundo tá vendo que tá te fazendo mal, menos você. Tudo isso pra dizer que foi uma semana assim bem... Foi uma montanha russa essa semana, né? E eu acho que isso aqui é legal desse livro. Esse livro é uma verdadeira montanha russa. Não esquece de deixar nos comentários aí embaixo o que é que vocês acharam do vídeo. Enfim, tudo tal. Como esse é o último vídeo do ano, eu queria desejar um felicíssimo ano novo para todos nós, com muito amor, realizações e muita luz, que a gente possa trazer muito mais amor para o mundo, porque é isso que faz o mundo muito mais bonito e que faz a gente evoluir todo dia. Então, um feliz ano novo! Deixem aí embaixo o que é que vocês acharam dessa semana e se vocês estão muito curiosos para ver o que é que vai acontecer com alguns personagens e algumas tramas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão! E vejo vocês na próxima.